artificial, que são redes neurais. A gente tem um projeto de redes neurais que é de coleta seletiva de lixo. Hoje, ninguém sabe o que é papel, o que é orgânico, o que é... Ninguém sabe disso. Então, viu a lixeira, joga. Tá com uma coxinha, joga. Não sabe onde que é. O que nós fizemos? Treinamos uma série de imagens de papel, comida, plástico, vidro. Treinamos a rede neural. E meus alunos do curso integrado, do curso técnico de informática, desenvolveram um software de redes neurais que identifica, se a gente colocar uma xícara dessa na frente do celular, ele vai falar que isso aqui é vidro, Sim. Isso aqui é cerâmica, isso aqui é papel, isso aqui... E aí, por quê? Quando eu estava na Holanda, a Holanda é um dos países que mais investe em coleta seletiva. É o que tem os melhores programas do mundo Sim. em termos de coleta seletiva. Então, é referência. E lá eu conheci algumas pessoas e apresentei esse projeto. E na minha cabeça, né, humilde pensamento de projeto, o que eu imaginei? Uma cidade tecnológica, onde eu estou andando na cidade, e aí eu vi uma postagem sobre as lixeiras subterrâneas que o Igor fez recentemente. Na hora me veio o projeto. Cara, e se a gente colocar um sistema de redes neurais que não só é uma lixeira subterrânea, mas se levanta somente aquela que o cara precisa tacar o negócio. É papel? Sim. Joga o papel, não joga lixo orgânico ali dentro. Se ali é papel, isso evita custos. Evita custo para a prefeitura, Sim. evita custo para a coleta de lixo. Entendeu? Você fomenta os catadores de lixo. Então, você movimenta uma série de coisas que hoje está estagnado. Principalmente Sim. ambiental, né? Sim. Em relação Tudo é conectado. Tudo é conectado. Então, assim, a gente fez a proposta, publicou, meus alunos do integrado saíram da instituição, foram na IBM apresentar, porque o congresso era da IBM, um artigo de nível, hoje em dia não tem mais essas nivelações, mas era um artigo internacional de nível B4. Então, um aluno de 16 anos, que não sabe nem o que é o artigo, a não ser que a gente indique para ele, que foi na IBM apresentar na frente de mestrandos, doutorandos e pós-doutores. Me lembro perfeitamente que o aluno, quando ele foi apresentar, ele apresentou muito nervoso e tal. Terminou, eu falei assim, Bernardo, você não quer ficar um pouquinho aqui no evento? Você nunca participou? Você não quer ver como que é? E a gente foi pro auditório principal, e eu, lá no fundão do auditório, em pé, que estava muito lotado, eu vi que ele ficou olhando aquele monte de gente, sei lá, devia ter umas 200, 300 pessoas. Ele virou para mim e fez a seguinte pergunta, olha a inocência, né? É por isso que eu falo que a esperança é algo bonito de se trabalhar. Ele virou para mim e falou assim, professor, lá na sala, eu apresentei para quem? Eu falei, você apresentou para aquele pessoal, eu brinquei com ele, né? Eu entendi a pergunta, mas claro que eu queria que ele... Eu falei, você apresentou para aquele pessoal que estava ali. Mas quem é aquele pessoal? Eu falei, Bernardo, você apresentou para mestrandos, a maioria doutorandos, e tinha 2 ali, se eu não me engano, pós-doc, todo mundo se apresentou, né? Eu vi que ele deu aquela, né, ficou assim, aquela pressão baixa. Ele falou assim, nossa, eu apresentei pra gente igual você. Eu falei, não, você apresentou pra gente muito melhor do que eu. Quem sou eu perto daquele pessoal ali? Você apresentou pra gente que são referências nessas áreas. E aí eu percebi que ele deve ter pensado, meu Deus, onde foi que eu me enfiei, né? Na outra semana, ele era um aluno diferente dentro da sala de aula. Antes disso, ele era um aluno que dificilmente ia pra frente da sala apresentar alguma coisa, extremamente inteligente. E na outra semana, ele passou a ser liderança. Ele era quem conduzia as coisas, era ele que tomava frente, ele que fazia as palestras. Então, assim, isso é esperança. Hoje é um aluno que desponta, um aluno que está muito bem encaminhado. E eu tenho uma série de outros alunos que fizeram a mesma coisa. Durante a pandemia, que foi um dos períodos mais difíceis para todos nós, um colega, nossa, eu preciso até, tem que fazer um corte aqui, um grande de um amigo lá da Universidade Federal do Tocantins, o Anderson, ele me ligou e falou, ô Fieno, eu preciso fazer um software de ala hospitalar. Ele é biomédico. Eu falei assim, tudo bem, vamos fazer, né? Você tem alunos da informática? Eu falei, eu tenho do ensino médio, não tem graduação de informática aqui no campus, tudo bem? Ele falou, resolve meu problema? Eu falei, resolve, eu tenho um pessoal aqui que é top. Eu falei, mas você está numa universidade, aí tem ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, você está vindo aqui em Pouso Alegre buscar alunos do ensino médio? Ele falou, pois é, ninguém teve interesse de fazer. Eu falei, então vamos fazer. Chamei o meu aluno, que é o Nicolas, falei, Nicolas, tem esse desafio, top? Top. Mas sim, top. Foi igual mesmo para vir aqui hoje, top. Conclusão disso, desenvolvemos os softwares, tanto eu quanto o Anderson, nós fizemos questão do aluno apresentar o software, ele já era desenvolto, apresentou para a presidência do hospital universitário, a presidência aceitou o software, ele era um software de monitoramento de Covid dentro de alas hospitalar, registramos o software, está rodando lá no Hospital Universitário de Tocantins. Legal. Hoje é um menino que está pleiteando o ITA, então é um diferencial. E para
para minha surpresa, porque até então eu imaginei que estava fazendo só isso, para minha surpresa ele ainda ajudou 2 trabalhos de projetos integradores do curso de outros colegas e fez mais um projeto que era de cancela automatizada por leitura de placa com redes neurais, tudo junto. Eu falei, Nicolas, você é muito doido, né? Fazer um negócio desse, tudo. Um só já era difícil, ele quis fazer mais 3, mas né? ele tá num ambiente propício, onde há estímulo, né? Estímulo. Eu acho que são essas palavras, esperança, estímulo. Então, assim, eu sou um felizardo de verdade de ter conhecido o Igor, de ter me oportunizado tudo isso junto com esse crescimento de inovação e empreendedorismo de Pouso Alegre. E sou ainda mais feliz e assim, de fato, muito feliz de estar dentro de um ambiente que precisa de estímulos. São meninos, assim, eu estou falando de modo generalizado, né? São meninos do integrado de graduação muito competentes. Tem aluno que foi para o Canadá, tem aluno que está em Portugal, tem aluno que está dentro do mercado de trabalho, porque houve essa oportunidade, houve o estímulo, houve o empurrão, houve... Né? Não vão, cara, tu consegue. Por que você acha que... Não, porque não, que todo mundo só você consegue. E eles vão lá e eles conseguem. E sem muito esforço, tu viu? Eles conseguem com uma certa facilidade. Então, isso é bem... Eu tenho que parabenizar o Alexandre, porque se todos os professores também tivessem essa paixão em motivar os nossos alunos, os nossos jovens a realmente se desafiarem, e às vezes até atingem uma tecnologia, um modelo de negócio que não vai ser aplicado no mercado. Sim. Mas a experiência que eles viveram, isso eles vão carregar para o resto da vida deles, e eles vão sair muito à frente quando tiverem um desafio parecido no mercado de trabalho. Pensando nisso, já dá também uma pista para vocês de uma iniciativa, né, única, singular, que está acontecendo no Brasil agora, que é a formação de um sistema regional de inovação em parceria com o governo do estado. Está acontecendo aqui, SRI Sul de Minas. Vai ser feito o lançamento amanhã, quinta-feira. 6 prefeituras se uniram, Alexandre. Você sabe disso, junto com instituições de ensino, junto com o empresariado. Poços, Pouso Alegre, Varginha, Lavras, Santa Rita e Itajubá. Nós nos unimos para pensar a inovação do sul de Minas. Sabe qual é um dos programas que a gente vai lançar? A Agência Regional de Talentos. A gente entende toda a política de inclusão. Nunca podemos abandonar ela. A gente precisa incluir aquele aluno de maior vulnerabilidade. A gente precisa estender a mão. A gente precisa resgatar ele. Mas a gente não pode fazer com que a energia colocada ali, apostada ali, tire a energia do aluno bom. Do aluno que já está bem, que já tem estrutura, que já está apresentando resultado. Por que esse não tem projetos para ele? Aqui no sul de Minas a gente vai criar a Agência Regional de Talentos. Se é bom mesmo, vamos te dar mentoria, vai para o exterior. Vamos investir nele. Top. Tenho certeza que vai querer ficar. Porque o sul de Minas é maravilhoso, gente. Sim, com certeza. Essa terra, gente que roda. Tecnológica, a natureza. O sul de Minas é bom demais bom da demais, conta, cara. Todo mundo que vem aqui fala, que clima. As montanhas. O turismo. Aqui você faz tudo. Você tá perto de São Paulo, se você quiser um lugar mais cosmopolita. Comida. E até a comida é boa. Se eu quiser ir pra praia também, eu já pego. Eu já tudo estrada boa. Por que eu não fui pro sul de Minas aí? Eu mesmo era pra ficar 2 anos, tô até hoje, então... Eu tive vários primos também que vieram pra cá passear e ficaram um bom tempo. Pode até que voltaram, mas ficaram por identificar com tudo isso. A gente quer encontrar a nossa vocação e se tornar um vale da inovação no sul de Minas. A gente já tem Itajubá e Santa Rita dando show. Sim, exatamente. Dando show. Pouso Alegre tem muita oportunidade nessa área. Todo dia, assim, milhares de pessoas vão aos seus trabalhos. Todo dia aqui em Pouso Alegre. Dá o seu melhor. Se a gente conseguir chegar nessas pessoas, elas conseguirem ser mais inovadoras, elas vão inovar nas empresas delas, elas vão também querer abrir negócios, vai aumentar a renda da população. Aumentou a renda da população, aumenta a renda do caixa da prefeitura. É um ciclo positivo. E aumenta os investimentos. E aumenta os investimentos. Aí eu vou fazer o parque, vou fazer a política social. Sim. Então, a gente quer entrar nessa esteira positiva. O Coronel Dimas me abriu esse espaço, eu como vice-prefeito, tenho procurado ser essa lente na administração. O vice-prefeito não manda, tá? Manda nada. É sério, se você pegar a lei, a única função do vice-prefeito, única função dele é assumir o posto do prefeito quando ele estiver ausente. Eu não tenho nenhuma função administrativa.
Mas todo dia eu tô lá na prefeitura de manhã à tarde, inclusive à noite. Igor, o que você está fazendo lá, rapaz? Eu estou aconselhando o prefeito, o secretariado, com a lente do nosso plano de governo e com a sociedade. O que a gente precisa para a sociedade. Então eu estou o tempo todo acompanhando as atividades, aconselhando. Não determino, quem determina é o prefeito. Em algumas áreas ele me dá autonomia, aí eu decolo, né? Hub, sim, parque, aí você me der autonomia, a gente vai. Mas o Dimas me deu essa oportunidade, ele poderia ter escolhido o vice-prefeito que ele quisesse. Na primeira boca do funil ele tinha 106 mil opções, que são aqueles com domicílio eleitoral em Pouso Alegre e acima de 18 anos. Aí depois foi diminuindo o funil. Tem que estar afiliado num partido político, reduz para mais milhares. Reduzindo. Ele optou por um jovem, o vice-prefeito mais jovem da história da cidade, que pudesse ser essa lente. E eu espero que, no final dos 4 anos, Pouso Alegre tenha semente por todos os lados, igual você está encerrando um mandato lá no Instituto Federal, Alexandre, você já deixou um legado, já deixou uma semente. Talvez vai ampliar, mas isso o futuro dirá. E vocês, parabéns, né? Marina, parabéns ao Adílio, ao Daniel, por vocês também jurem juntos da EPA, fazer esse podcast que também permite o conhecimento circular na nossa terra. Fomentar com quem assiste, e a gente está construindo um legado aqui também, pode ter certeza. A próxima pergunta, acho que para concluir essa do setor de inovação, cultura e mudança, porque tem muito que falar sobre isso, até porque precisa de pessoas engajadas para poder fazer o movimento que é necessário, né? E que tenha a capacidade de mexer o campo. Sim. Né? Você falou de Santa Rita e Itajubá, a gente sabe da vocação empreendedora das duas cidades. E a gente vê isso muito forte nos últimos anos em Pouso Alegre. E a pergunta é sobre startups e hubs de inovação que estão crescendo no setor. Haja visto a frente sua, à frente do hub. E, embora já falou, aproveita para realçar um pouco mais qual o papel delas no futuro da engenharia e da sociedade como um todo. Bom, a gente teve uma onda de startups, de discurso sobre startups, que todo mundo viu que arrefeceu um pouco no país. Isso pode conectar com o momento histórico. A gente estava falando muito de startup quando o juros estava a 2%, ou seja, o capital estava mais acessível para ideias de alto risco. Hoje, num cenário de 15% de juros, ou seja, quem tem dinheiro está optando por investimentos seguros, como título do Tesouro, dívida do Estado, investimento imobiliário, esse tipo de iniciativa tem baixo acesso a capital. Porque o que é uma startup? Startup é uma tecnologia em processo de experimentação, né? Geralmente quando está na fase inicial de investimento, que ela vai ali resultar num serviço, e esse serviço ele pode funcionar de forma escalável. Ele funciona nesse podcast, ele funciona no podcast lá da Amazonas, do Rio Grande do Sul. Isso traz uma atratividade econômica para ele. Ocorre que no processo de formulação de tecnologia, que é o processo mais caro, o investidor está arredio. Essa é a realidade do país hoje. Se pegar o investimento do governo federal e Ministério de Ciência e Tecnologia, baixíssimo. Tem um livro que chama O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Ela passa por todas as tecnologias hoje de ponta do mundo. Todas iniciaram com um investimento público em pesquisa. Desde o touchscreen, desde o GPS, desde dos chips, todos tiveram um fundo de investimento público. Então, nesse cenário que o discurso das startups está um pouco embaixo, Pouso Alegre está entrando nesse segmento, junto de municípios que já têm essa cultura estabelecida. A ideia é, primeiro, vamos preparar a nossa juventude para criar essas novas tecnologias. Então, vamos olhar para a nossa gente, olhar para quem está se formando, entender que tem um déficit no país de 500 mil profissionais na área de tecnologia, entender que o jovem está saindo da escola e ele não está querendo fazer nem ciência, nem tecnologia, nem engenharia, nem matemática. Esses dias o reitor do Inatel virou para mim e falou assim: Igor, a instituição aqui está preparada para receber a juventude, mas ela está saindo da tua escola e eu tenho uma pesquisa que mostra que ela não quer estudar isso. Então a gente precisa organizar o capital intelectual.
Fazer com que as pessoas vislumbrem a área de tecnologia como uma oportunidade profissional na vida delas. Num segundo momento, tem que fazer o capital ficar mais acessível. Para ela experimentar uma tecnologia, bolsas, que o Alexandre falou de 120 mil, a gente tem que sonhar com muito mais. Muito mais, Se a gente for falar dos países que a gente está competindo, meu amigo, então, né, a gente precisa deixar o capital acessível. E numa terceira frente, aí pensar em startups e também em spin-offs, que é um termo que já não é tão popular, mas spin-off é quando você já atua dentro de um problema de uma grande corporação, em geral. Você vai usar de uma tecnologia, isso vai resolver o problema daquela empresa, isso pode virar um negócio que você resolve o problema de outras empresas a partir de um problema apresentado por essa corporação que lá na frente, se a molecada resolver, ela vai e remunera eles. Spin-off. Pouso Alegre com esse tanto de indústria. Mas para eu chegar nesse estágio, para eu falar que eu vou ter vários negócios inovadores na cidade, que eu vou dar um choque de produtividade, antes eu tenho que falar de gente, de capital intelectual. Esse é o movimento do Hub. Trazer a Universidade Federal, complementar ao Instituto Federal, trazer um laboratório de governo dentro dessa instituição, começar a formar e atrair talentos em Pouso Alegre. É missão nossa, já em andamento, inauguração ano que vem, se preparem, o Pouso Hub vem aí, e é Pouso Alegre saindo muito à frente de outros municípios que não estão nem imaginando essa alteração, essa transformação. Então é esse o ânimo do nosso projeto, é assim que a gente enxerga startups. E a engenharia, ela principalmente tem como base um olhar empreendedor. Em especial vou citar aqui a engenharia de produção. A engenharia de produção é extremamente empreendedora, olhando processos e tudo mais. Então eu acredito que se você tem um ambiente de inovação aberto igual a gente tem no Hub, que o engenheiro venha se conectar. Né? A gente tem vários modelos hoje jurídicos no Brasil. O problema do Brasil não é lei. O Brasil tem leis, muitas leis boas nessa área, pouco aplicáveis, como eu já disse. Às vezes criar uma sociedade, né? Pô, você não entende disso, mas eu entendo. Eu quero que o Pouso Hub sirva como esse referencial, esse farol para atrair novos empreendedores também. Tenho certeza que muitos deles estão na engenharia, inclusive a Adílio, Marina. Fazendo um adendo aos spin-offs, lá em Delft, no meu doutorado, exatamente essa experiência que eu quis trazer para dentro do Instituto Federal, quando eu voltei. Né? Porque lá eu me deparei exatamente com essa situação. A Universidade de Marketing, eu acabei conhecendo uma pessoa lá que estava fazendo doutorado, era da área de marketing, e me procurou, era brasileiro, né? E me procurou, nossa, eu vou ter que dar aula agora, tal, porque eu estou no doutorado e tem uma disciplina de aula, e o que eu vou fazer? É trabalho de conclusão de curso. Eu falei, cara, show, perfeito, você tem várias ideias, né? Aplica suas ideias, né? Eu falei, inglês não é problema para você, ideia menos ainda, que você tem várias, né? E aí depois nós nos encontramos de novo e me trouxe exatamente esse cenário. Ele falou que algumas empresas foram até lá. Eu me lembro da Samsung, que foi o caso que me chamou mais. A Samsung, a empresa, ela vai até a universidade, deposita uma série de problemas, a universidade pega aqueles projetos, monta grupos e o TCC em cima do problema da empresa. E quando termina, a empresa é parte da banca de avaliação desse projeto. E simples, gostou, puxa aquele grupo de alunos, ou aquele aluno, né, geralmente é grupo, puxa aquele grupo para fazer a execução do projeto dentro da empresa. Então, possivelmente hoje, eu fui para a Holanda em 2013, então hoje, provavelmente, alguma dessas tecnologias de televisão da Samsung deve ter sido, de marketing, né, deve ter sido fruto de um trabalho executado dentro da TU Delft, que é esse spin-off que existe, né? O Brasil está caminhando com isso. Eu acho que, assim, eu falo isso para todo mundo, eu acho que é um grande desperdício essa disjunção das empresas, do próprio serviço público entre elas, universidade com institutos federais, que cada um tem as suas perspectivas de pesquisa. Nós somos pesquisa aplicada. Começa hoje e termina amanhã. A universidade é uma pesquisa mais longa, que demanda mais tempo, demanda mais recursos. Né? Só que uma não dá para ficar sem a outra. Eu preciso de uma pesquisa mais longa, mas eu também preciso de uma pesquisa mais rápida. Parte dessa pesquisa longa pode ser rápida. Então, assim, dá para se explorar essa junção e quem ganha? De novo, a sociedade. Com certeza. É um recurso muito inferior de instituições que precisam fazer, tanto quem está contratando com quem vai entregar o resultado, eles precisam fazer aquilo. No caso, nós estamos falando de uma prefeitura como universidade, então o aluno precisa de um problema para executar.
A prefeitura está cheia de problema para se pensar. Pô, deposita na instituição. Eu acho que essa junção que o Igor tem batalhado, né? E eu espero que eu estou tentando ajudar e estou ajudando ele de alguma maneira, vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais do que já é executado lá fora há muitos e muitos e muitos anos. Né? Eu acho que isso é um ganho para a nossa comunidade como um todo. E, de novo, o foco. A gente volta de novo nas palavras, esperanças e oportunidades, que é o que move todo mundo para pensar nessas alternativas. A gente precisa pôr esperança nessa juventude. Precisa pôr esperança. Acho que essa é a mensagem que a gente coloca aqui nesse podcast. E a todos os engenheiros que acompanham, mais a parte profissional, enxergar que nesse ambiente de mudanças surgem muitas oportunidades. Para além das próprias profissões, do próprio trabalho, ter coragem de inovar, romper com um processo defasado, ir para um processo novo. Então, Pouso Alegre quer ser esse palco de oportunidade para que você seja o protagonista. Basicamente é isso. Aquele protagonista que vem, gera impacto positivo em Pouso Alegre. Esse vai ter o nosso apoio. E é isso que a gente queria do nosso país. Adoraria isso. Eu não entro em briga de... A gente captou o maior volume de recursos da história do governo com o governo federal. PAC, Lula. E o Sistema Regional de Inovação está sendo apoiado por Zema, novo. Nossa, aí, mas você conversa com os dois? Conversa. Habilidade também. Tem que conversar. A gente conversa porque a gente tem que coletar o que é de bom deles e colocar a serviço de um projeto de cidade. Mas ainda é pouco um projeto de cidade. Precisa de um projeto de estado, um projeto de país, que saiba sair dessas duas bolhas ideológicas e olhe naquilo que vai colocar o Brasil à frente. Exatamente. E é parar com essas briguinhas de rede social. Se você colocar a foto da sua mão, Marina, só a sua mão, assim, tum, na internet, vai ter gente fazendo comentário negativo. Nossa, mas por que ela só postou a mão dela? Por que ela não postou ela inteira? Ei, por que você só postou a tua foto? Daí vai ter outro falando assim, mas que pulseira linda, que não sei o que. Tudo virou polêmica. Sim. Que isso? Vamos usar a energia de comentar, argumentar para um bem maior, né? Um bem maior, gente. E daí, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tirando a mão. Não posta nada. Quem é do bem, quem quer fazer o bem, tá falando assim, eu até excluí o Instagram. Uma delícia, um paraíso, né? Admiro você que fez isso. Agora eu trabalho com isso, não posso. Eu excluí a Andressinha. Mas então, a gente precisa participar da arena. Eu também. Mas a gente tem que ir para a arena. A gente tem que ir para a arena de ação 1, 2 vezes no dia, trazer uma gota de sensatez nesse mundo. É assim que a gente cumpre o nosso papel político. O que o Aristóteles quis dizer quando ele falou o homem é um animal político? Vocês já assistiram o Animal Planet? Algumas vezes. Eu, quando era pequeno, adorava assistir o Animal Planet com meu pai. E daí tinha o nome da leoa, o nome do leão. E ele sempre fazia a mesma coisa. Primeiro 2 takes ele tentando caçar a zebra e não caçava. Aí você começava a torcer pro leão, ele ia lá, caçava a tal da zebra, daí ficava um pouco dó da zebra, acabava. Se depois de 1 ano você assistisse, ia ter outro nome, o leão, né? Mas ele está fazendo a mesma coisa. Porque o animal repete seu instinto. O Aristóteles ele quis dizer o seguinte, o instinto humano é a política. É um animal político. Você pode soltar o ser humano onde for. Ele vai querer fazer política de alguma forma, organizar a convivência dele. Então, quando você se nega a participar da arena pública, você está negando um instinto seu. Está sendo canalizado para outro canto. Então, não se negue a esse instinto. Tenha a sua participação. Se os moderados, se as pessoas sensatas, que balizam uma ideia da outra, saírem da arena pública, a gente vai continuar nessa barulheira, né, ensurdecedora. Tenho certeza que está todo mundo achando a rede social um lugar chato, quando fala política, que não traz benefício para nossa gente. A gente está gastando recurso errado. Aquele recurso que eu falei, tempo, dinheiro, disposição. E é esse chamado que a gente precisa fazer. E olha, tá tendo espaço para estar um diretor, que eu tenho certeza que é o mais jovem da história do campus. Não sei, tem que verificar, viu? Porque esse cabelo branco engana, ele é novo sim. E eu mais novo vice-prefeito da história de Pouso Alegre.
isso significa que a sociedade está querendo abrir caminho para Exatamente. novas ideias. Na hora do voto, mesmo, o povo não quer saber, a nível municipal, a nível de instituição, ideologia, quer saber se vai resolver problema. Exato. Então vamos sair só do fator silencioso, de só se expressar na hora do voto. A gente tem que começar a ocupar a arena. Exatamente. Isso vem muito dentro agora da nossa próximo bloco aqui, que é a educação e formação. Vamos falar aqui do engenheiro e do profissional do Certo. futuro, né? Uhum. Dentro dessas novas competências, aí vai vir o que você estava falando, Igor. Técnicas e comportamentais, né? Quais delas, assim, serão essenciais para o engenheiro ou profissional daqui 10 anos, complementando tudo isso? Técnicas comportamentais. Eu vou resgatar o empreendedorismo como um comportamento. Então, hoje, vamos falar, o empreendedorismo, ele está numa armadilha. Ele vive hoje, é um termo sobre disputa. Você tem um campo ideológico que vai falar que empreendedorismo é algo utilizado para disfarçar a precarização do trabalhador informal. O que é isso? Foi complexo, né? Faz sentido, mas é complexo. Tá falando da uberização. Do cara que tá lá no Uber, ralando 12, 14 horas, no cara do iFood, e um campo ideológico, geralmente mais posicionado à esquerda, vai falar assim, empreendedorismo serve para precarizar essa turma, enganar eles. Falar que eles são chefes de si próprio, enquanto eles estão correndo risco na moto, no carro, sem ter um seguro qualquer. Um trabalho em que eles se entendem por chefe de si mesmos, mas estão sofrendo com burnout, com ansiedade. Tem um campo ideológico que vai falar nisso. O outro campo ideológico vai falar assim, empreendedorismo é a salvação de tudo. Empreenda o tempo todo. Ligue o botão do empreendedorismo e você vai ficar rico. Fique rico. Eu vendo isso em um curso para você. Em poucos instantes você sairá daqui um milionário. Se você não conseguir, o problema foi seu. Você não captou o curso. Como assim?